Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco dessa nossa aula, na qual a gente está falando a respeito dos critérios, né, de dimensionamento dos condutores, mais especificamente do critério que envolve a parte da proteção dos circuitos elétricos. No bloco anterior, nós falamos a respeito, né, da questão da proteção contra a sobrecarga, utilizando os disjuntores, né? E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da proteção para curto-circuito, tá? Essa aqui é preciso que vocês tenham um pouquinho mais de atenção, porque ela é um pouquinho mais complexa do que a proteção de sobrecarga. Então vamos lá. Já falamos no bloco anterior, né, o que é uma sobrecarga. Então a sobrecarga é algo, né, é uma corrente, um excesso de carga na rede ou na instalação elétrica, no qual ali ela fica ali em torno de 10, 15, 20, 30% acima daquele valor nominal da corrente do circuito. Acima disso, né, acima desses certos valores, o disjuntor ele já, pela sua curva de atuação, ele já passa a entender que o circuito está experimentando uma condição de curto-circuito. Então, como o próprio nome diz, o que é um curto-circuito? É um circuito curto. O que seria um circuito curto? É um circuito cuja resistência é muito baixa. Então, por exemplo, quando você tem um equipamento ligado em uma tomada e aí ele, por algum motivo, tem uma falha num componente interno e ele entra em curto-circuito, ou seja, ele oferece uma baixa resistência para o circuito elétrico, porque toda carga ela oferece uma impedância finita, uma impedância considerável para a carga, exemplo, para a instalação, exemplo, 50 ohms, 100 ohms, 200 ohms, por aí vai. Então, ele tem uma resistência. Se ele apresenta uma falha, a resistência dele cai a praticamente zero. Ora, considerando que potência é igual a V vezes I, numa condição de curto-circuito, o que vai acontecer? O seu equipamento continua solicitando a mesma potência da rede, tá? Só que durante o curto a tensão cai. Se a tensão cai, a corrente eleva, tá? E eleva muito, tá? E a corrente, ao elevar, né, ela atinge patamares de 1000 amperes, 1500 amperes, 2000 amperes. Por isso que aí acontece geralmente aquele efeito pirotécnico, né? O equipamento costuma estourar um capacitor, solta aquela fumaça, pega fogo, né, devido a essa condição. Então você vai ter ali uma corrente altíssima circulando no equipamento e é essa corrente que o nosso disjuntor tem que abrir. Só que ele tem que abrir quando? Ele tem que abrir antes desse curto-circuito se consumar e pegar fogo na sua instalação elétrica ou no equipamento. Então, assim que ele detecta o curto-circuito, o disjuntor já atua. Só para vocês terem um parâmetro de comparação, enquanto na condição de sobrecarga a gente está falando em um tempo de atuação do disjuntor que vai de segundos até algumas horas, passando a minutos, até mesmo horas, no caso, a curva de atuação para efeito magnético, que é para o caso do curto-circuito, ela atua em milissegundos. Então, é menos de um piscar de olhos o disjuntor desarma, tá? Esse é o objetivo. Então, matematicamente, né, como é que funciona isso? A corrente IK, que é a corrente de curto presumida no ponto que você quer proteger da instalação, deve ser menor ou igual à corrente IR. Quem é a corrente IR? É a corrente máxima de interrupção em serviço do dispositivo de proteção. Quem é que te dá essa corrente? É o fabricante do disjuntor, tá? O IK é você que calcula com base na sua instalação e com base na informação do nível de curto que a concessionária vai te passar no secundário do tráfego que atende o seu consumidor. O IR não. O IR, se você vai adotar uma determinada linha de disjuntores,
você vai ter lá no catálogo do fabricante qual é a máxima corrente que aquela linha de disjuntores vai interromper. Essa informação costuma vir também gravada na própria placa do disjuntor, tá? Na lateral dele, ou você pode pegar no catálogo do fabricante, ou você pode extrair também através das curvas dos disjuntores. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês na sequência como é que funciona isso. Então vamos lá, pessoal. Como que ficaria então o critério do dimensionamento para a atuação da proteção ou disjuntor durante a condição de curto-circuito? Neste caso, o primeiro passo que você tem que fazer é determinar qual é a corrente de curto-circuito no secundário do transformador que atende o seu consumidor. E aí, nesse caso, vocês têm duas formas para obter essas informações. A primeira delas é entrar em contato com a concessionária de energia e solicitar essa informação. Aí eles vão pedir lá um prazo e vão te fornecer essa informação. Essa informação, pessoal, geralmente ela fica amarrada à potência do transformador, tá? Então, geralmente a concessionária tem lá todos os dispositivos da rede são georreferenciados. Eles têm lá um diagrama elétrico de toda a instalação elétrica, de toda a rede elétrica. E através desse diagrama, ele sabe qual é a potência daquele trafo e qual é o nível de curto-circuito no secundário daquele transformador. E aí eles vão te fornecer essa informação. Caso eles não te forneçam, alternativamente, a tabela 42 da norma ela traz essa possibilidade aqui. Ela traz uma relação de algumas potências de transformadores com os respectivos níveis de curto-circuito esperado de acordo com aquela potência, tá? Então, você tem transformador de 15 kVA até 1000 kVA e aproximadamente qual o nível de curto. Tanto para o nível de tensão 127/220 quanto para o nível de tensão 220/380, que seria o nosso caso. Então, geralmente na rua você vai encontrar trafos de 75, de 100, de 112 kVA, por aí. E aí você vai trabalhar com os níveis de curto-circuito aqui que ele prevê. Ok, pessoal, a partir da corrente de curto-circuito lá no transformador, o passo 2 seria determinar a corrente de curto-circuito presumida dentro da sua instalação. Por que presumida? Porque você não sabe qual que é a corrente real de curto-circuito na sua instalação. A concessionária também não sabe, a concessionária só sabe no secundário do trafo. Por que é importante presumir quanto é essa corrente dentro da instalação? Porque a sua instalação é feita de quê? De cabos, tá? De condutores. E a gente sabe que estes condutores, por melhor que sejam, eles possuem uma resistência intrínseca. Se eles têm uma resistência intrínseca, quer dizer que eles vão oferecer uma oposição à passagem de corrente. Então, eles vão atenuar o nível de curto-circuito. O que isso quer dizer? Quer dizer que se lá no secundário do tráfego você tem um curto-circuito, se der um curto-circuito, a corrente pode chegar até 3.000 amperes, possivelmente devido à distância do condutor, do transformador até o seu padrão de entrada, do padrão de entrada até o QGBT, do QGBT até a carga, aquilo ali vai inserir mais uma impedância no circuito e vai atenuar a corrente de curto. Então, embora lá no tráfego seja 3.000 amperes, às vezes lá na sua carga vai ser 1.000 amperes, 1.500 amperes. Então, vai cair a sua corrente de curto-circuito. O que é bom. O que é bom porque quanto maior o nível de curto-circuito, mais robusto tem que ser o disjuntor para suportar aquele nível de curto para conseguir atuar. Tá? Se você tem níveis de curto-circuito menores, você precisa ter disjuntores menos robustos que vão cumprir o seu papel também. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer neste caso aqui em específico? Né? O que vocês vão ter que considerar? Aí, basicamente, a partir daquela informação lá, você vai consultar essa tabela aqui. Essa tabela aqui é feita para circuitos tanto 127 volts quanto 220 volts. E aí você tem que pegar as seguintes informações. A primeira delas, você vai ver qual é a seção do condutor que você vai proteger com esse disjuntor.
Então, você já fez lá o dimensionamento pelos 3 critérios, seção mínima, capacidade de corrente, queda de tensão, já viu qual dos 3 deu a maior seção e já escolheu a seção do condutor. Então, por exemplo, vamos supor que seja um condutor de 4 milímetros. Aí agora você vai identificar a coluna. Na coluna você tem o comprimento do circuito. Que comprimento é esse que entra aqui nesse cálculo? A distância do QGBT até a carga. Então, por exemplo, a gente estava fazendo um caso anterior que a gente estava dimensionando, né, na aula prática anterior, um chuveiro. Salvo engano, acho que o comprimento do circuito considerado era de 6,5 metros. Então, você vai ver aqui qual que é, para o condutor de 4 milímetros, qual é o comprimento 6,5. E aí você vai cruzar aqui a coluna, tá? Nessa fileira de 4 milímetros quadrados, onde que está caindo o 6,5 de comprimento. Aí, esta coluna, você vai transpor ela para a tabela de baixo, ou seja, você vai atravessar nesta coluna para a tabela de baixo. A tabela de baixo, ela te dá o quê? A corrente de curto presumida, tá? Aí você vai ver qual que é a corrente de curto presumida disponível nessa coluna que você está identificando, porém com base na corrente de curto a montante. O que é corrente de curto a montante? Na saída do tráfego. Por exemplo, eu falei que era 3.000 amperes ou 3 kA. Então você vai cruzar a linha de 3 kA com a coluna que identificou lá os 6,5 metros. E aí, salvo engano, aqui está bem pequenininhas as letrinhas aqui para mim, mas salvo engano deu aqui uma corrente presumida de 1,4 kA. Então, só para vocês verem, né? Se você teve lá uma corrente de curto de 3.000 a montante, lá no secundário do tráfego, provavelmente com um circuito de 6,5 metros de comprimento, você vai ter ali uma corrente curta de aproximadamente 1.400 amperes, menos da metade, tá? Então, só para vocês terem uma noção de como a corrente pode ser atenuada. A partir daí, dessa informação, nós vamos para o passo 3. E o passo 3 seria o quê? Comparar com a integral de Joule. O que é a integral de Joule? É o I quadrado T. Então, a corrente, toda corrente circulando num condutor representa o quê? V vezes I representa uma potência, e essa potência multiplicada no tempo, ela representa uma energia, tá? Então, a integral de Joule é a integral de energia que o curto vai solicitar na sua rede elétrica naquele momento, tá? Então, ela é dada por I quadrado T. I ao quadrado. Essa corrente aqui é a corrente de curto-circuito presumida, que é aquela uma que a gente acabou de determinar ali pela tabela, lá dentro da sua instalação, vezes o tempo. Este tempo aqui, pessoal, é o tempo de duração do curto-circuito, tá? Como assim, professor, tempo de duração do curto? Que tempo é esse que eu considero? Geralmente a gente considera como tempo de duração de curto-circuito o tempo que seu disjuntor vai levar para abrir. Então, geralmente é este tempo, tá? E aí diz o seguinte, a integral de Joule, que o I quadrado T, que é a integral de energia, ela tem que ser menor ou igual a K ao quadrado. Lembrando que o K é uma constante definida pelo tipo de isolação do condutor, e você pode encontrar aqui o seu valor através dessa tabela ao lado. Então, por exemplo, aqui, se você tem condutor cuja isolação é PVC, seção inferior a 300 milímetros quadrados e temperatura 70 graus, então, se é de cobre, você vai usar o K igual a 115. Geralmente a gente vai usar o valor de 115 para todos os casos. Mas se for um caso de EPR XLPE, aí você usa o 143, tá bom? E o S, né? K ao quadrado vezes S ao quadrado. S ao quadrado é quem? É a seção do condutor.
Novamente, essa informação você pega lá do dimensionamento condutor que você fez na aula prática passada. Então, você pegou o condutor, você dimensionou pela seção mínima, pela queda de tensão, pela capacidade de corrente. Você viu qual que é a maior seção entre os três e aquela lá vai ser a seção do seu condutor. A partir daí, pessoal, vocês têm duas opções para seguir com a solução do problema, tá? Uma é ou calcular o tempo de atuação do disjuntor e aí comparar com o valor da curva para ver se ele vai atuar antes do tempo máximo tolerável. Então, basicamente, o que você faz? Você isola o t, aí vai ficar t menor ou igual a k ao quadrado vezes s ao quadrado dividido por i ao quadrado. Esse tempo que você acha, o seu disjuntor tem que atuar num tempo inferior a esse tempo que você vai achar. Aí você vai comparar lá na curva. Se você verificou que ele atuou antes, ok, está protegida a sua instalação. A outra opção é o inverso. Você já sabe qual que é o tempo de atuação que o seu disjuntor prevê, você conhece a integral de Joule, né, o I quadrado, conhece o tipo de condutor, e aí você quer confirmar se a seção do condutor que o seu disjuntor vai proteger está dentro daquelas três seções, né? Seção mínima, ou capacidade corrente, ou queda de tensão que você havia determinado. Então você tem essas duas formas para fazer a sua inspeção da instalação, ok? Pessoal, no próximo bloco nós vamos fazer um exemplo prático desse dimensionamento. Vamos aplicar o critério de sobrecarga. Vamos aplicar também o critério de curto-circuito. E aí vai ficar muito mais claro, né, o quanto é importante o disjuntor para a nossa instalação elétrica. Ok? Aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!